Nos últimos anos, pudemos constatar um aumento significativo dos números de casos de dengue em todo o Brasil. Uma das ações mais importantes para evitar o agravamento de casos de dengue é a reavaliação dos pacientes. A cada passo, a cada conduta, o usuário precisa passar por uma nova avaliação. E o fluxograma de manejo da dengue é um instrumento que contribui com o processo de avaliação dos pacientes. Para falar sobre esse fluxograma e sobre práticas que fazem parte do diagnóstico e do manejo de casos de dengue, nós convidamos a médica infectologista, doutora Thaisa Drummond. Seja muito bem-vinda, doutora Thaisa. Obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade. Espero poder colaborar bastante para a formação dos nossos profissionais de saúde por um atendimento adequado aos pacientes com casos suspeitos de dengue. Doutora Thaisa, qual é a definição de um caso suspeito de dengue? Para a gente pensar no caso suspeito, o paciente precisa residir em uma localidade em que existam casos confirmados de dengue ou tenha viajado para algum local onde haja casos confirmados de dengue, pelo menos nos últimos 14 dias. E o paciente com dengue, ele tem alguns sintomas que são característicos da doença. E os principais, né? O principal é a febre, acompanhada de 2 ou mais sintomas. Então, o paciente precisa ter alguns sintomas associados à febre. E os sintomas mais comuns que a gente observa e que a gente tem que ficar atento incluem mialgia, né, que é a dor no corpo, dor retroorbitária, aquela dor atrás dos olhos, um peso atrás dos olhos, artralgia, que é a dor nas articulações, o exantema, que são as manchinhas, né, pelo corpo, e podem ser no tronco, nos braços, nas pernas, náuseas, vômitos, queda do estado geral, mal-estar, e além de algumas alterações também no exame laboratorial, que pode ser a leucopenia, né, que é a queda dos leucócitos, e a hemoconcentração, que é a alteração já no hematócrito. A dengue possui 3 fases clínicas, uma febril, uma crítica e a fase de recuperação. Os sinais e sintomas que diferenciam a fase febril da fase crítica devem ser pesquisados durante a anamnese e o exame físico geral do paciente. Na anamnese, é preciso pesquisar febre, a data de início dos sinais e sintomas, possíveis sinais de alarme ou de choque, além da história epidemiológica e das condições pré-existentes do paciente. No exame físico, é importante analisar os sinais vitais, o estado de consciência do paciente, a hidratação e o estado hemodinâmico, investigar a presença de derrame pleural, de taquipneia por abdominal, ascite, hepatomegalia ou de exantema. O diagnóstico da dengue sempre precisa passar pela confirmação por exames laboratoriais? Essa é uma pergunta muito importante. A gente precisa entender que a dengue é uma doença de evolução muito rápida e muito curta. E, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir a confirmação diagnóstica laboratorial a tempo para definir a conduta adequada que devemos tomar frente ao paciente com caso suspeito de dengue. Então, o diagnóstico ele tem que se basear em critérios clínicos e epidemiológicos. Considerando o potencial de gravidade da doença, a gente não pode esperar um exame positivo para pensar no tratamento adequado para a dengue. Senão a gente vai perder o tempo de resposta adequado. E, infelizmente, a gente ainda não tem recursos diagnósticos confirmatórios que nos garantam esse diagnóstico preciso nessa fase precoce. A gente tem alguns testes rápidos disponíveis que, quando positivos, confirmam a doença, mas quando negativos, eles não excluem a doença. Então, a gente afirma que eles têm uma baixa sensibilidade. Então, eles não podem ser utilizados como critérios diagnósticos. E os outros exames, que são os exames tidos como sorológicos, só vão ficar positivos
numa fase mais tardia, quando a doença, a gente pode falar, já passou. Então, a definição para as condutas e para o tratamento precisa ser baseada num exame físico e clínico bem feito e numa história epidemiológica compatível. E também é importante reforçar que, em casos suspeitos de dengue, o profissional de saúde precisa fazer a notificação. Essa notificação é fundamental para organização e planejamento dos serviços de saúde, onde as políticas públicas serão pensadas e definidas baseados no aumento do número de casos. Então, o profissional precisa fazer essa notificação para que o gestor, os serviços se organizem e se programem de forma adequada para atender a população. E como diferenciar os sinais e sintomas da dengue daqueles que podem surgir com o caso de chikungunya ou zika? Esse é um grande desafio. São doenças que, às vezes, podem aparecer simultaneamente no mesmo cenário epidemiológico. Elas têm algumas particularidades, alguns sinais e sintomas mais característicos de uma e de outra. A chikungunya com uma artralgia mais evidente, zika, muitas vezes a febre não é tão alta, mas muitas vezes no início do quadro, que é o momento principal da intervenção, é muito difícil diferenciar uma doença da outra. Então, na maioria das vezes, quando há dúvida, a gente tem que considerar o caso como suspeita de dengue e iniciar o tratamento, a intervenção adequada nesses casos. Muitas vezes, a confirmação e a definição de qual das arboviroses é realmente a causadora daquele agravo, a gente só vai ter mais tardiamente, como eu falei anteriormente, considerando os exames que nós temos disponíveis para o diagnóstico confirmatório. Doutora, como é possível reconhecer os casos graves da doença? Reforçando o que eu já tinha dito antes, o exame físico e uma história clínica são fundamentais para uma condução adequada de um paciente com caso suspeito de dengue. E reconhecer a forma grave inclui reconhecer a presença de sinais de alarme, de sinais de gravidade. Então, o profissional de saúde precisa ficar atento a esses sinais de alarme e, em todo caso suspeito de dengue, fazer a avaliação e a busca desses sinais e sintomas que podem surgir no curso da doença. Eles podem, às vezes, não estar presentes no primeiro momento, numa primeira avaliação, mas numa reavaliação eles estarem presentes. E aí eu friso aqui alguns desses sinais e sintomas que a gente precisa ficar atento. Dor abdominal, uma dor abdominal tanto referida pelo paciente como constatada no exame físico, uma dor abdominal contínua, persistente. Além disso, vômitos persistentes também é um sinal muito importante que a gente tem que ficar atento. Hepatomegalia, pelo menos 2 centímetros do fígado palpável abaixo do rebordo costal. Hipotensão postural. Então, a importância do exame físico. A gente precisa verificar a PA desse paciente em pelo menos 2 posições. Deitado, sentado e em pé, para a gente definir que tem a hipotensão postural. Ou a própria lipotímia, quando o paciente já relata para a gente esse mal-estar, essa tonteira quando ele levanta, tá? Além disso, extravasamento vascular, seja derrame pleural, líquido acítico, qualquer extravasamento de líquido, nesse momento, para a gente já caracteriza um sinal de alarme. Em crianças, a gente tem que ficar atento, porque às vezes os sinais e sintomas são um pouco diferentes. Então, uma irritabilidade excessiva, choro excessivo, também já é um sinal de alarme. Além de uma alteração laboratorial, que é um dos critérios mais importantes para a gente, que é a hemoconcentração. Além dos sinais de alarme, a gente tem os sinais de maior gravidade, onde a gente já caracteriza o paciente como um paciente muito grave, que é um paciente já com indicação de manejo em leito de terapia intensiva,
Então, são os pacientes com sinais já de choque, né? Hipotensão severa, alteração do nível de consciência, onde esse extravasamento já é tão grande, as manifestações já são tão grandes, e que a gente já muda a classificação e a condução desses casos. A gente pode ter, nessas situações, sangramentos importantes, sangramentos de grande monta, diferente dos sinais de alarme, onde a gente pode ter sangramentos leves, como sangramentos de mucosa, não caracterizando ainda esses quadros tão graves como a gente coloca nesses pacientes já com indicação de CTI. E por falar em casos graves, quais condições clínicas, sociais ou comorbidades podem aumentar o risco de complicações causadas pela dengue? Então, a gente tem que ficar atento a algumas situações e condições, né? Considerando o potencial que esses pacientes têm de evoluir de forma desfavorável. E aí entram nesse grupo as crianças pequenas, né, os lactentes e as gestantes, um grupo de risco importante que merece uma atenção especial. Pessoas com mais de 75 anos também merecem uma atenção especial. E pacientes que possuam algumas comorbidades. E aí a gente pode citar algumas aqui e que são muito prevalentes no nosso meio. Hipertensão, diabetes, doenças hematológicas como anemia falciforme, doenças reumatológicas, a obesidade, situações como essas, né, pacientes que se enquadrem nessas situações, merecem uma atenção especial e um cuidado maior do profissional de saúde quando a gente se deparar com pessoas que estejam dentro desse grupo. Doutora, em quais casos demandam internação para hidratar o paciente? Então, vamos lá. Como eu já falei antes, a gente tem uma definição dos sinais de alarme de dengue. Então, na presença dos sinais de alarme, já é estabelecido e definido que, nesses casos, os pacientes são do grupo C, a gente tem uma classificação específica da doença, e esses pacientes precisam de internação hospitalar com hidratação venosa e devem permanecer em ambiente hospitalar por pelo menos 48 horas. Além disso, pacientes com mais de 75 anos e comorbidades, onde essas comorbidades estejam descompensadas, também precisam de monitoramento em ambiente hospitalar por pelo menos 24 horas. E como realizar a classificação de risco do paciente de acordo com os sinais e sintomas da dengue? Isso é fundamental. Então, a dengue, a gente classifica os pacientes como grupo A, B, C ou D, de acordo com sinais, sintomas e situações especiais que esses pacientes possam se encontrar. Quando a gente pensa nos pacientes do grupo A, a gente inclui aí os pacientes que não tenham sinais de alarme, sinais de gravidade, não se incluam no grupo de risco que a gente colocou, né, que a gente falou antes, naquelas situações especiais, e também não tenham a prova do laço positiva. Então, são os pacientes que a gente considera como forma leve e que podem ser conduzidos como pacientes de forma leve. Os pacientes do grupo B seriam os pacientes do grupo A, onde a prova do laço for positiva, automaticamente eles já tornam-se pacientes do grupo B, além de todos aqueles pacientes nas situações especiais que a gente colocou e frisou, e os pacientes acima de 75 anos com comorbidade, que ficam nessa transição aí entre o grupo B e o grupo C. Os pacientes do grupo C são os que já apresentem os sinais de alarme, ou que, eventualmente, estejam no grupo B e o manejo e o tratamento proposto e realizado não obtém a resposta e eles progridam para o grupo C. E os pacientes do grupo D são os pacientes que cheguem já com aqueles sinais de gravidade que a gente colocou, choque, alteração do nível de consciência, sangramento importante, ou os pacientes dos outros grupos que evoluam de forma desfavorável e também precisem ser conduzidos como pacientes do grupo D. Então, é importante a gente
reforçar nesse momento que essa classificação em grupos A, B, C e D, ela é muito dinâmica. Dengue é uma doença muito dinâmica. São poucos dias de doença, mas dias que são fundamentais e essenciais que o profissional de saúde fique atento ao dinamismo da doença e a possibilidade que o paciente tem de ser avaliado hoje como do grupo A, mas numa reavaliação esse quadro tenha mudado e ele esteja já em outro grupo, como o grupo B ou o grupo C, e o profissional de saúde tem que estar atento e capacitado para fazer essa identificação e mudar esse manejo e o tratamento, porque o tratamento vai variar de acordo com a classificação. É importante lembrar que o protocolo de Manchester não deve ser utilizado para classificar o risco e priorizar o atendimento de pacientes com suspeita de dengue. Essa classificação deve ser feita de acordo com as informações presentes no fluxograma de manejo clínico disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Como deve ser o manejo clínico dos pacientes do grupo A, doutora Thaisa? Então, os pacientes classificados como grupo A, no momento da classificação, eles são pacientes com menor gravidade e podem ser conduzidos na atenção primária, né, o local adequado para a condução, sem necessidade de internação hospitalar ou realização de nenhum exame complementar nesse momento. Não é obrigatório a realização de nenhum outro exame. É recomendada a hidratação oral, a gente faz esse cálculo baseado no peso do paciente e distribui essa hidratação entre sais de reidratação oral e outros líquidos. Essa quantidade deve ser calculada pelo profissional de saúde e reforçado com o paciente a importância da ingesta adequada dessa quantidade de líquidos e sempre a gente atentando para a clínica do paciente e se ele vai tolerar essa ingesta adequada. Isso também tem que ser levado em consideração e priorizado. Muito importante nesse momento as orientações sobre os sinais de alarme, os sinais de piora. O paciente tem que entender o que pode acontecer com ele, que são aqueles sinais de alarme, de alerta que a gente falou antes, que ele deva procurar imediatamente um serviço de saúde. É importante também reforçar com os pacientes do grupo A a necessidade de retornar ao serviço de saúde em até 24 horas depois da melhora da febre. Outros colegas já falaram aqui em outras aulas que o momento em que há a melhora da febre pode ser um marcador de mau prognóstico. É o período em que a resposta inflamatória, a resposta do nosso organismo pode ficar exacerbada. E a gente tem a melhora da febre associada a uma piora dos sintomas, que é onde pode acontecer o extravasamento plasmático. Então, orientar os pacientes que, com a melhora da febre, procurar um atendimento de saúde para ele ser reavaliado, a gente pode identificar nesses pacientes os que realmente melhoraram e tiveram uma evolução favorável e já curaram, mas também identificar dentro desses pacientes os que, infelizmente, podem ter uma evolução desfavorável e precisem ser conduzidos e manejados como pacientes de outro grupo. Os pacientes do grupo B precisam passar por exames complementares? Sim. Os pacientes do grupo B precisam obrigatoriamente, segundo o protocolo, realizar o hemograma. Esse exame é de fundamental importância para a gente definir e acompanhar a evolução desses pacientes. É importante ressaltar que os pacientes do grupo B não necessitam fazer mais a prova do laço, porque não vai mudar a conduta nesses casos, porque uma vez já classificados como pacientes do grupo B, eles obrigatoriamente precisam realizar o hemograma. O ideal é que esse exame seja realizado já na chegada do paciente na unidade e esteja disponível em até 2 horas, podendo se esperar e tolerar até 4 horas. Os pacientes, enquanto estiverem aguardando o resultado do exame,
precisam e devem já ser hidratados. A hidratação oral já deve ser oferecida a todos os pacientes desde a chegada deles na unidade de saúde. Como é uma doença em que o tratamento é líquido, é hidratar, a gente não pode perder tempo. Então, estamos aguardando o resultado do hemograma para a gente avaliar o hematócito, né? Avaliar a hemoconcentração desses pacientes. E esses pacientes já estão sendo hidratados. Por via oral, preferencialmente, porém, pacientes em que a via oral não seja possível, não seja viável, por sintomas mesmo que ele venha a ter, a gente já pode pensar, inclusive, em hidratação venosa nesses casos. Doutora, como deve ser a conduta dos pacientes do grupo B após os resultados dos exames laboratoriais? A gente tem que reforçar que esses pacientes estão sendo hidratados, né, enquanto aguardam o exame, e reavaliados caso alguma alteração aconteça nesse período. Lembrando que a dengue é uma doença muito dinâmica. Quando o hemograma ficar pronto, a gente precisa olhar o hematócrito. Se esse paciente estiver com hematócrito normal, quer dizer, não estiver hemoconcentrado, ele vai ser orientado sobre os sinais de alarme, né, os sinais de piora, vai ser orientado sobre a hidratação oral, necessário ser reavaliado diariamente e retorno ao serviço de saúde, à unidade básica, 48 horas após a queda da febre, pelo mesmo motivo que a gente conversou anteriormente sobre o significado que tem a cessação da febre no paciente com dengue. Caso esse paciente do grupo B, depois de tendo feito o hemograma, o hematócrito esteja hemoconcentrado, a gente muda a condução e esse paciente automaticamente muda de grupo B para grupo C. E aí a gente já vai mudar a conduta e vai tratar esse paciente como um paciente do grupo C. Em algumas situações, também acontece do paciente, enquanto aguarda o resultado do hemograma, também passar para o grupo C por sinais e sintomas. Ele pode apresentar sinais de alarme e também mudar para o grupo C, mesmo sem esse exame complementar ter ficado pronto, tá? Importante ressaltar, tanto os pacientes do grupo A e do grupo B que recebam alta e façam um acompanhamento ambulatorial, que não se automediquem, sigam as orientações dos medicamentos sintomáticos que forem prescritos pelo profissional de saúde que os atenda. Porque há algumas medicações em que a gente não deve usar ou deve evitar em casos suspeitos de dengue, então a automedicação pode ser perigosa nesses casos. Doutora Thaisa, e o que fazer com os pacientes do grupo C? Então, é um momento muito importante, porque ser classificado como do grupo C significa internação hospitalar. Significa pelo menos 48 horas em ambiente hospitalar. E isso aumenta a complexidade das ferramentas e do tratamento que a gente vai ter que fazer para esse paciente. A hidratação, nesse caso, já é recomendada a hidratação venosa, não é mais a hidratação oral. E a hidratação, nesse caso, ela é dividida em fase rápida de expansão, que pode ser repetida, fase de manutenção, todas com critérios definidos de acordo com o peso do paciente e em ambiente hospitalar, usando a forma venosa com soro fisiológico. Além disso, são necessários outros exames complementares. Além do hemograma, a gente precisa fazer dosagem de albumina, dosagem de transaminases e individualizar os casos, muitas vezes de acordo com os sinais e sintomas, para outros exames complementares que possam ser necessários. Função renal, enfim. Além disso, exames de imagem, como uma radiografia de tórax, muitas vezes ultrassonografia abdominal, para a gente identificar, às vezes de forma mais específica e detalhada, a questão do extravasamento plasmático. Esses pacientes precisam ser reavaliados, porque como a gente já disse, eu estou até repetitiva, a dengue é uma doença dinâmica, ela muda e evolui muito rápido. Então, a reavaliação é fundamental para que a gente
defina e faça o tratamento adequado que o paciente precisa naquele momento. Nesse ambiente hospitalar, onde esse paciente está monitorado, a realização do hemograma também é muito importante, precisa ser feita de forma seriada, porque vai ser através desse hemograma que muitas vezes a gente vai conseguir definir se a hidratação está surtindo o efeito necessário com a melhora da hemoconcentração ou não. Se o paciente do grupo C não apresentar melhora, é preciso mudar o protocolo indicado para o grupo D? Sim, se o paciente do grupo C mantém a hemoconcentração, como eu disse antes, que é um parâmetro importante, apesar das medidas adotadas, ele muda, né, para o grupo D. E também, se ele apresentar piora clínica, como aquelas que a gente já citou, que são os critérios de gravidade, choque, alteração do nível de consciência, sangramento importante, a gente considera esse paciente como dengue grave. E aí é a dengue do grupo D. A dengue grave, a conduta já é diferente. Esse paciente já vai estar em leito de terapia intensiva, não em leito mais de enfermaria. Então, o manejo e a conduta é específica e diferente dos pacientes do grupo C. Há todo um cálculo também de reposição volêmica. Muitas vezes são necessários também drogas vasoativas. Os exames complementares necessários também amplia a lista. Isso tudo já está previsto e é previsto no nosso fluxograma. Importante reforçar aqui que dengue grave não se resume à forma hemorrágica. Isso é um equívoco que a gente tem e durante muitos anos a gente trabalhou com essa terminologia e a gente tem a falsa sensação que dengue só complica quando sangra. E não é. Dengue grave pode se manifestar de outras formas, como acometimento do sistema nervoso central, com um extravasamento plasmático tão grave que esse choque não responde às medidas de reposição que a gente faça. Pode se apresentar de forma grave, como hepatite grave, e também com a forma hemorrágica. Então, a gente não pode achar que dengue só vai complicar com sangramento. Ela pode complicar de outras formas. Por isso, a importância de seguir o fluxograma de forma adequada e os critérios em que são apresentados no fluxograma. Nas crianças, a dengue nem sempre apresenta sintomas. Em alguns casos, a doença pode se manifestar como uma síndrome febril clássica ou ainda através de sinais inespecíficos. Entre eles estão a dinamia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Em crianças menores de 2 anos, os sintomas e sinais de dor podem ser percebidos por meio de choro persistente, adinamia e irritabilidade. É preciso ter atenção especial com esse grupo, já que o risco de agravamento súbito é maior. Nas gestantes, os riscos estão relacionados principalmente ao aumento de sangramento de origem obstétrica e alterações fisiológicas da gravidez. Gestantes com sangramento independente do período gestacional devem ser questionadas quanto à ocorrência de febre nos últimos 7 dias. Doutora Thaisa, qual é a importância de utilizar o cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue? O cartão de acompanhamento é uma estratégia, uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta barata, fácil, né? Um cartãozinho que traz dados muito ricos e informações muito importantes, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente. Porque ali é possível que o profissional registre as informações que são fundamentais para que outro colega, quando for reavaliar aquele paciente, já tenha acesso de forma rápida e precisa às informações que são realmente importantes. E isso facilita, considerando uma doença e pacientes que precisam ser reavaliados com frequência, e agiliza esse atendimento. Além disso, o cartão
traz informações para o paciente sobre os sinais de alarme, sobre as situações em que ele deve e precise procurar atendimento médico imediatamente, e também permite que o profissional de saúde registre, inclusive, a quantidade de líquido que esse paciente deve ingerir durante os dias em que ele esteja em tratamento. Então, a gente orienta e reforça a importância do uso do cartão, considerando que ele é uma ferramenta de muita valia aí nesse enfrentamento, principalmente em situações de epidemia. Doutora Thaisa, muito obrigada pela sua participação na nossa teleaula de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e espero ter colaborado, contribuído para o aprendizado e o manejo adequado dos pacientes com dengue. Contribuiu muito. Obrigada. O conteúdo completo dessa aula está disponível no link do QR Code que você vê agora aí na tela. Acesse o material para ter acesso aos protocolos e fluxogramas detalhados. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Bons estudos, bom trabalho e até a próxima. O uso de repelentes em pacientes sintomáticos suspeitos de dengue é recomendado, pois na viremia podem ser fonte de infecção do vírus para o mosquito e contribuir com a transmissão.